Oi, gente, trazendo para vocês mais um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje eu vou falar do conto da Menina dos Fósforos. E o conto começa assim. Era uma vez uma menininha que não tinha pai nem mãe. Ela morava na floresta e tinha uma aldeia ali próximo em que ela ia para vender fósforos. Nessa mesma aldeia, ela comprava os fósforos e revendia os fósforos, e no fim do dia, ela conseguia comprar uma fatia de pão, e aí ela voltava para a floresta para dormir ali apenas com as roupas que ela tinha mesmo no corpo, ela não tinha mais nada além disso. Então o tempo passou e o inverno chegou. E ela cada vez mais desesperada para conseguir vender os fósforos para ter alguma coisa para comer e também sentindo muito frio. Ela não tinha sapatos, ela tinha apenas um casaquinho que era tão fino que chegava a ser transparente. Ela mal tinha roupas para passar esse inverno e ela passava pelas ruas da aldeia implorando para as pessoas comprarem os fósforos dela, mas ninguém dava atenção. Ninguém ligava para ela. Então, um dia, já chegando à noite, ela se sentou ali encostada na parede de um prédio e resolveu que ela mesma iria fazer uma fogueira para ela. Mas ali não tinha nenhuma madeira, nada, nenhum graveto para ela fazer essa fogueira. E então ela começou a acender os fósforos sozinha para ela mesma ali, como se o fogo desses fósforos fosse conseguir realmente aquecê-la aí durante essa noite de inverno. Então ela acendeu o primeiro fósforo e aí ela teve uma miragem ali, ela viu uma sala quentinha, uma sala onde tinha um fogão, um lugar quente. Ela se aconchegou ali perto desse fogão e sentiu como se ela estivesse num paraíso. Mas aí o fósforo se apagou e ela voltou ali pro chão frio e duro. Então ela acendeu um segundo fósforo e ela viu através da parede ali uma sala cheia de comida, com uma ceia ali toda posta, pronta para ser comida, um lugar quentinho também. E ela se prendeu a isso até que o fósforo de novo apagasse. Nisso ela já não estava nem sentindo mais as pernas, as mãos, já estavam roxas e estavam rígidas, duras, ela nem conseguia mais se mexer direito. Então ela continuou acendendo os fósforos, se apegando a essas miragens que apareciam, a essas fantasias, a esse pequeno foguinho ali que aquecia por apenas alguns instantes, alguns minutos ali. Até que então ela começou a ver a avó dela. E ela lembrou também que a mãe disse que quando uma alma morria, uma estrela caía do céu. E essa avó dela veio vindo ali do céu. E veio e consolou essa menina. E acabou levando ela junto para o céu com ela. A avózinha dela levou ela para o céu. E aí, então, no dia seguinte, encontraram ali uma menina que morreu por frio. E esse conto triste é o conto aí da Menina dos Fósforos. Esse conto, ele tem aí uma lição importante para trazer pra gente, assim como todos os contos que são um pouco terríveis, um pouco tristes e que tudo não acaba bem, eles têm uma lição muitíssimo importante para a gente aprender, para a gente prestar atenção nisso e não permitir que esse tipo de coisa aconteça com a gente. Essa menininha, ela estava ali num ambiente em que nada favorecia ela, em que as pessoas não ligavam para ela. Ela estava ali abandonada, Deus dará, e se virando sem nenhuma ajuda. E ela também estava aí desconectada dos seus instintos, da sua intuição, de uma vontade também de viver, de uma energia, de uma coisa aí. Ela também estava assim já fria, assim, sem um fogo interno.
sem conexão com a mulher selvagem dentro dela. E isso acontece muito com as pessoas, com as mulheres, quando elas estão mesmo num ambiente em que nada é favorável, ninguém ajuda. E isso também não só no ambiente externo, mas internamente também. Ela tá assim, sem esperança também, sem conseguir realmente ela se ajudar e sem se mover muito. Tá um pouco acomodada também, é uma zona de conforto que é desconfortável. Nem toda zona de conforto é de fato aí confortável, a gente tem uma impressão errada aí do que é uma zona de conforto. E aí ela fica ali, mas na imaginação, na fantasia, imaginando coisas que poderiam acontecer, que seriam legais de acontecer com ela, mas sem sair do lugar, sem colocar em prática, sem agir. A menininha, ela poderia, por exemplo, ter procurado um lugar quente para se infiltrar, para entrar, para mesmo que, vamos dizer, que alguém pegasse ela ali depois, que encontrasse e talvez xingasse ela assim, mas ela poderia ter entrado dentro de uma casa, dentro de um galpão, dentro de algum lugar para procurar abrigo do frio. Ela poderia, de repente, até ter encontrado outras pessoas também que estavam ali se abrigando do frio, tentando sobreviver. Mas, em vez disso, ela gasta ali todos os pequenos foguinhos. É como se toda ideia que ela tivesse, um pico assim, uma coisinha de criatividade que ela tivesse, de alguma coisa que poderia se alimentado, ajudar ela a seguir com a vida, a buscar vida para ela também, a buscar aí, né, ter a criatividade de resolver esse problema dela, de buscar uma solução. Ela ali também teria, então, talvez conseguido sobreviver se ela tivesse agido, mas ela pegava isso, ela pegava esses pequenos picos aí de criatividade, esses pequenos foguinhos e usava apenas para imaginação, apenas no irreal, no virtual, numa fantasia mesmo, e não colocava em ação. Muita gente faz isso, elas vivem mais na fantasia, elas vivem imaginando tudo o que poderia ser, como conseguir essa felicidade dela, como conseguir uma vida melhor, como estar mais cheia de energia também, mas não botam isso em ação, não saem do lugar, permanecem na zona de conforto que, né, como eu já disse, muitas vezes não é assim tão confortável, mas ainda assim é conforto no sentido de que você não sai do lugar, você não precisa agir, você não precisa fazer algo por si mesmo. Porque aí então você teria que assumir responsabilidade por si mesmo. E assumir essa responsabilidade às vezes pode ser um pouco pesada, a pessoa pode achar isso um pouco pesado, um pouco demais. Às vezes é mais fácil estar realmente falando que o ambiente é bem ruim, e às vezes o ambiente é mesmo ruim, e aí quando você assume a responsabilidade por si, o cuidado por si mesmo, você sai desse ambiente, você percebe que ele é ruim e você não aceita isso para você, você sai disso. É importante muitas vezes sim sair do ambiente, e esse ambiente muitas vezes é a sua própria família, e aí você passa a cuidar mais de si mesmo e não tem nada de ruim, de mal, de pelo que se sentir culpada caso você saia e caso você perceba que eles não são assim tão legais, que eles são as pessoas que estão te fazendo mal. E você sai e tá tudo bem, porque você tá cuidando de si, porque você precisa daquilo, porque assim você vai estar mais saudável. E aí, então, essa é a lição que esse conto quer passar pra gente, que ele quer mostrar pra gente agir, pra gente entrar mais em contato com os nossos instintos e perceber o que é bom, o que é ruim pra gente.
e sair e parar de ficar tão na fantasia e realmente viver a vida, viver a realidade, viver a vida como ela é. A gente precisa da fantasia e a gente precisa da realidade, da noção da realidade e da ação também. É isso. Esse foi o vídeo sobre esse conto aí, um tanto triste, mas que a gente precisa sim aprender a lição, prestar atenção nisso. Tchau, tchau.